Pessoal, vocês estão vendo esse biquíni, né? É uma peça que eu acabei de fazer agora. O nome dele é Tulipa Rosa, que eu coloquei, tá? É uma autoria minha, né? E eu vim aqui, tá trazendo dicas pra vocês. Eu não ensino passo a passo, mas eu dou dica pra vocês de como fazer ele. Até porque quem é crocheteira vai saber direitinho como fazer. Vou estar aqui mostrando. Ó, essa daqui é a parte de cima, tá? O sutiãzinho, os fiozinhos. Já já vou explicar como é feito ele. E aqui é a calcinha, ó. Linda, gente, a calcinha é a coisa mais linda, tá? Perfeita a calcinha. Nessa calcinha, gente, ela não tá toda terminada ainda porque ela só falta colocar o elástico. Por quê? Porque eu gosto de colocar elástico na máquina. Mas você que não tem máquina pode estar colocando manual, né? Que fica a mesma coisa. Mas eu gosto de costurar na máquina assim que nem fosse costurar mesmo elástico em calcinha, tá? Essa calcinha, eu vou explicar pra vocês como eu comecei a fazer a calcinha. Essa calcinha, eu comecei a fazer ela daqui, do fundo, né? Primeiro eu fiz a parte da frente, né? E eu vim intercalando, né? Você mais ou menos tem uma noção. Você que é crocheteira, você mais ou menos tem uma noção de quantos pontos altos você vai fazer para iniciar, né? De quantas correntinhas. E eu fiz assim, da seguinte, a parte da frente, eu só aumentava quando eu fazia duas carreiras do mesmo tamanho, né? Duas carreirinhas do mesmo tamanho. Quando chegava na terceira, aumentava um pontinho do lado, um pontinho do lado e um pontinho do outro. Aí fazia mais duas, na terceira aumentava um pontinho do lado e um pontinho do outro. Já a parte de trás, né? Eu aumentava um sim, um não. Primeiro eu fazia normal, aí no segundo eu fazia aumentava um ponto do lado e do outro, aí fazia normal, do mesmo tamanho, aí no outro eu fazia um ponto do lado e do outro. Eu pulava apenas um. Na frente, que eu pulei dois. E eles ficaram quase do mesmo tamanho, a frente como atrás. Né? Não tem muita diferença. Por que que eu fiz assim? Porque muitas das minhas clientes, elas gostam que a parte de trás fique pequena. Elas não gostam da parte de trás grande. Então eu fiz. Gente, é muito barulho de carro aqui. Não tem como gravar vídeo sem esse barulho, porque aqui é carro, é na principal, passa toda hora. Aí fica essa zoada. Então, gente, é como eu disse pra vocês, elas gostam mais da parte de trás pequena. E a parte da frente não muito pequena, né, gente? Porque tem calcinha que a parte da frente não dá nem pra cobrir nada, né? E aí eu comecei, né? E, assim, você mesmo pode estar vendo o tamanho que você vai querer. Você mesmo que você vê o tamanho da sua cliente quando alguém encomenda, você vê que você quer fazer um biquíni pequeno, médio ou grande, você vai só aumentando pra cima. É só isso. Gente, eu fiz primeiro esse corpo aqui, né? Esse corpinho aqui. Aí quando eu terminei, eu fiz ele até aqui, ó. Não sei se não dá muito de ver, mas ele foi feito até aqui. Aí eu parei. Aí bem aqui nessa lateral, eu fiz pra ela ficar meia quadradinha assim, ponto baixo, ó. Até aqui assim eu fiz um pontinho baixo. Tipo uma alcinha aqui, ó. Né? Tipo uma alcinha. Ó. Só de pontinho baixo. Fiz umas 10 carreirinhas de pontinho baixo aqui. Do lado e do outro, da frente, tanto da frente como de trás. E essas florzinhas aqui, eu fiz por unidade, separada. Aí depois o que eu fiz? Eu emendei uma na outra, né? E coloquei aqui no meio, fui colocando. Na hora que eu coloquei, primeiro eu engatei aqui, aí eu fui fazendo correntinhas, engatando. Aqui eu fiz 4 correntinhas, aí engatei aqui. Aqui eu fiz 6 correntinhas, engatei nesse outro biloto aqui da flor. Aqui eu fiz 7 correntinhas, aí engatei aqui. E assim sucessivamente, aqui 6, aqui 7, aqui 6, aqui 7. Só aqui no final, que é 4 correntinhas, né? Aí depois que eu terminei de fazer isso ao redor, aí foi que eu vim, né? Fazendo o remate da beira, né? Fazendo esse remate aqui da beira, né? Eu fiz uma carreira de ponto alto aqui, toda ao redor da perna da calcinha. E por último eu fiz esses pontinhos escama, né? Essa carreira de ponto alto, primeiro eu fiz ponto baixo, tá, gente? Antes de eu fazer a carreirinha alta aqui, eu fiz aqueles pontos baixíssimos aqui só pra acertar, né? E depois eu fiz o ponto alto e fiz as escamas. Aqui onde tá os pontos altos, não sei se dá de você ver na beirinha, onde tá a carreira de ponto alto,
é a carreira onde eu vou pregar o elástico em cima, que é pra ficar essas beirinhas, né, bem bonitinha. E aí fiz, né, todinho, ó. Você pode ver aí, né, arredor aqui de baixo, uma carreira de ponto baixo e uma carreira de ponto alto com malhas, por último as escaminhas, o retoque, né. Aí aqui pra cima, daqui pra cima, né, a redor dela todinha da cintura, eu fiz meio ponto alto, até aqui, tá? Se eu não me engano, eu fiz aqui foram, não sei se foi 10 carreiras de ponto alto, ou de meio ponto alto, né, aqui, ó, fica bem bonitinho, fica bem fechadinho, né? E aí coloquei esse detalhe rosa bem no meio, com uma linha rosa, e por último eu fiz as escaminhas. Mas o que acontece aqui, gente? Deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês, né? O que que tá faltando aqui? Olha, pra acabar de por dentro, eu quero mostrar por dentro pra vocês, ó. Toda forradinha. Gente, eu não coloquei o elástico ainda, porque eu queria mostrar pra vocês. Ela sem elástico que fica mais fácil. Antes de eu colocar o elástico, eu queria mostrar pra vocês como eu coloco o forro. O forro, eu coloco ele antes de eu fechar essas laterais. Quando eu termino de fazer esse corpo aqui, que é esse Vzinho aqui, aí eu ponho o tecido na mesa, ponho essa parte em cima, e aí tiro a medida com uma canetinha, né, naquelas, pode ser um pincel, alguma coisa assim, né? E você tira mais ou menos meio dedo maior do que eu tiro meio dedo maior do que a calcinha. Por quê? Porque essa beiradinha que vai, eu deixo sempre sobrando uma beiradinha para dobrar o lado de dentro, ó. Não sei se você vê, ó. Ela tá dobrada pro lado de dentro, aí não tem ponta. Então não tem, né? Não tem como desfiar. E tá aí, ó. A calcinha toda forradinha. E depois que eu forro, é que eu vou fazer as laterais dela, né? Fazer as laterais ao redor. Só faço esse procedimento depois que eu coloco o forro, tá? Eu não deixo para colocar o forro depois, eu coloco antes de eu fechar ela. Então eu não coloquei ela justamente que era para explicar isso para vocês, que dá de ver melhor, tá? Então é isso. Falta só o elástico, né? E ó, aí pra explicar pra vocês um detalhezinho, essa flor é bem simplesinha, gente, ó. Aí depois eu só fiz pegar uma miçanguinha e coloquei bem no meio, ó. A miçanguinha eu só faço amarrar ela. Põe no meio e amarrei ela aqui atrás, ó. Tem até um restinho de fio ainda aqui, tá? E a calcinha só é isso, não tem segredo, né? Qualquer crocheteira vai acertar a fazer ela. Agora, o sutiã. O sutiã também é fácil, muito fácil. O sutiã você fura, dependendo do tamanho que você quer do bojo, que a sua cliente pedir, você fura, né? Você compra os bojos e você fura ele. Você pode estar furando com garfo quente, que fica mais fácil do que com a agulha mesmo na hora de fazer, né, gente? E aí você faz essa parte de cima separado, depois você faz a beirinha aqui no bojo, deixa já pronta, né? Aí quando tiver pronta essa partezinha de cima, você só faz costurar com a agulha, né? Eu costuro com a linha de crochê mesmo, que eu já venho fazendo essas beirinhas aqui, né? Mas para ser mais fácil, você pode costurar com a agulha, aquela agulha sem ponta. Gente, primeiro eu fiz essa florzinha. Não sei se dá de você ver. É super prático e fácil de fazer ele, entendeu? Eu fiz primeiro essa florzinha, aí depois eu fui fazendo essas carreiras, entendeu? Fui fazendo essas carreiras. Nessa florzinha, tanto aqui nessa florzinha como na florzinha da calcinha, aqui são 6 cubinhos brancos. Olha, de 3 ponto alto. Você faz 6 cubinhos brancos, 3 ponto alto, com a divisão de uma correntinha entre eles, ó, né? Aí já na segunda pétala rosa, você vai fazer, nesse espaço branco que você deixou a correntinha, você vai fazer 3 cubinhos, aí faz uma corrente para separar e faz mais 3 no mesmo lugar. Aí para separar aqui, você faz uma correntinha, aí continua o processo. 3 bloquinhos, uma correntinha no meio e mais 3 bloquinhos no mesmo lugar. E assim sucessivamente até completar 6, entendeu? Aí de lá você vem com a parte, olha, é bem fácil você aprender, ó. Aí aqui você vai começar, bem na parte do meio você faz 3 bloquinhos, aí faz uma corrente no meio e mais 3 bloquinhos. E aqui entre esses espaços você coloca 3, aqui dentro dessa outra você coloca mais 3 e aqui coloca mais 3, tá? E aqui o mesmo processo que eu fiz aqui.
dentro, 6 bloquinhos dentro do meio, entendeu? Pra ficar um triângulo. Aí depois, gente, que eu emendei, depois que eu terminei, que eu costurei aqui no bojo, aí eu só fiz fazer esses biquinhos aqui, ó. Vocês sabem que eu tenho certeza que vocês sabem fazer. Aí o que eu fiz depois, eu só fiz o fio, que esse fio aqui eu tirei uma medida mais ou menos, para fazer esse tamanho de fio aqui, ó, né? Eu tirei uma braçada mais ou menos, 4 braçadas assim, ó, tá? De fio. E aí eu dobro ele no meio, já venho metendo aqui já, com agulha de barbante, já a gente tem esse aqui de barbante, já fazendo a correntinha. Isso aqui é correntinha, tá, gente? Aí bem aqui, no final, eu faço essas cabecinhas aqui, coloco no final, amarro e fica assim. Aí aqui embaixo, ó, eu fiz um fio maior. Acho que você dá umas 12 braçadas. 12 não. Deixa eu ver. Foi 24 braçadas, porque eu dobro ele no meio para poder fazer a correntinha, entendeu, gente? Aí depois que eu fiz também, aí antes de fazer essa bichinha aqui na ponta desse fio aqui, ó, de baixo, eu coloco primeiro ele aqui dentro, tá, gente? Coloco primeiro ele aqui dentro, e depois é que eu amarro as vassourinhas na ponta. Porque depois, se você amarrar primeiro, não tem como colocar aqui dentro. Então é isso, gente. Tulipa rosa é o nome desse biquíni. E ficou show de bola. Então tá aí, pra você quiser fazer, é uma ótima opção. É uma peça de banho. E é isso.